Henrique correu desesperado pela praia deserta, o vento salgado batendo em seu rosto enquanto ele gritava por socorro. Seus olhos desesperados varriam a areia, como se procurassem por algo ou alguém que pudesse ajudá-lo a sair daquela situação. Ele tropeçou e caiu, a mão direita sangrando ao se arrastar pelo chão. Henrique era um pescador de 35 anos, nascido e criado na pequena cidade litorânea de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Ele sempre viveu do mar, respeitando suas regras e aprendendo com suas lições. Mas naquela noite, algo estava errado. Ele havia saído para pescar sozinho, como fazia muitas vezes, mas um temporal inesperado surpreendeu no meio do mar. Agora, enquanto se arrastava pela areia, Henrique sabia que estava em perigo. O temporal havia passado, mas o mar ainda estava agitado, e ele podia ver as ondas quebrando forte na costa. Ele precisava encontrar abrigo e cuidar de sua ferida, mas, acima de tudo, precisava entender o que havia de errado com aquela noite. Por que o temporal havia chegado tão rápido? E o que estava acontecendo com ele? O que Henrique não sabia era que aquela noite mudaria sua vida para sempre, levando-o a descobrir um dos segredos mais obscuros e perturbadores de sua cidade. E foi esse pensamento que o fez levantar-se, com um misto de medo e curiosidade, e continuar sua luta pela sobrevivência. O sol poente banhava a pequena cidade costeira com um brilho alaranjado, como se estivesse incendiando o horizonte. Henrique caminhava pela praia, sentindo a areia fria e úmida sob seus pés descalços. O cheiro de sal e peixe fresco pairava no ar, lembrando do trabalho de seu pai, um pescador experiente que havia ensinado Henrique a lidar com as redes e anzóis desde muito jovem. À medida que Henrique se afastava da praia, as casas de madeira e telhados de amianto iam surgindo, com suas janelas coloridas e portas adornadas com flores. A cidade era pequena o suficiente para que todos soubessem da vida uns dos outros, e Henrique sentia-se seguro e amado em meio àquela comunidade. Ele acenava para os vizinhos, que retribuíam com sorrisos e acenos de cabeça. Henrique seguia em direção à sua casa, uma construção simples mas aconchegante, com uma varanda onde ele gostava de sentar e observar o mar. Ele havia construído um pequeno jardim ao lado da casa, com plantas que sua mãe havia ensinado a cuidar quando ele era criança. O cheiro de terra molhada e folhas verdes era um de seus preferidos. Ao entrar em casa, Henrique foi recebido pelo aroma de comida caseira, preparada por sua mãe. Ela estava cozinhando um peixe fresco, com legumes e especiarias que ela mesma havia plantado no jardim. Henrique sentou-se à mesa, sentindo-se grato por aquela vida simples e tranquila. Seu pai, um homem robusto e de mãos calejadas, entrou em casa e sentou-se ao lado de Henrique. Ele segurava um objeto que Henrique conhecia bem, um relógio de bolso antigo, que seu pai havia herdado de seu avô. Este relógio bateu por muitos anos, disse seu pai, com um sorriso nostálgico. E eu espero que ele continue batendo por muitos anos mais. Henrique sorriu e assentiu, sentindo-se conectado àquela família e àquela cidade. Ele havia construído uma vida ali, com amigos e vizinhos que o conheciam e o amavam. Ele havia construído um lar, com uma família que o apoiava e o incentivava. Mas, naquela noite, enquanto a família se sentava para jantar, um estrondo distante ecoou pelo mar. Henrique olhou pela janela e viu uma nuvem de fumaça e poeira surgindo no horizonte. Ele sentiu um calafrio, como se algo estivesse errado. Seu pai levantou-se da mesa e foi até a janela, olhando para o mar com uma expressão de preocupação. "O que é aquilo?" perguntou ele, com a voz baixa e séria. Henrique não respondeu. Ele apenas olhou, sentindo o mundo ao seu redor começar a desmoronar. A nuvem de fumaça e poeira crescia a cada segundo, aproximando-se da cidade. E então, em um instante, tudo mudou. Uma onda gigante, com espuma branca e um rugido ensurdecedor, irrompeu sobre a cidade, destruindo casas e arrastando pessoas. Henrique foi lançado ao chão, sentindo o mundo ao seu redor ser devastado. Ele gritou, mas sua voz foi engolida pelo barulho do mar. Ele tentou se levantar, mas a onda o arrastou, fazendo-o rodopiar e perder o controle. Ele foi lançado contra uma árvore, sentindo a dor e o medo. E, quando finalmente conseguiu se levantar, Henrique viu que tudo havia mudado. Sua casa estava destruída, seu jardim havia desaparecido, e o mar havia engolido a cidade. Ele estava sozinho, com o vento e o mar rugindo ao seu redor. E, naquele momento, Henrique soube que nada era permanente. Tudo podia ser destruído em um instante.
O relógio de bolso de seu pai, que ele havia visto apenas horas antes, agora estava perdido, talvez no fundo do mar. E Henrique sabia que ele nunca mais seria o mesmo. O silêncio da noite pairava sobre a pequena cidade costeira, como uma manta pesada que envolvia tudo e todos. Henrique sentava-se sozinho na praia, olhando fixamente para o mar, como se buscasse respostas nas ondas que se quebrava na areia. O vento frio o envolvia, mas ele não parecia sentir. Seus olhos estavam cansados, inchados de chorar. A dor que sentia era uma mistura de tristeza e desespero, como se tivesse perdido tudo que era importante para ele. Ele pensou em como tudo havia desmoronado em sua vida, como se tivesse sido atingido por uma onda gigante que o havia arrastado para o fundo do mar. Ele se sentou ali, em silêncio, por um longo tempo, sem se importar com o frio ou a umidade da areia. Seu mundo havia se escurido, e ele não via saída. A sensação de solidão era quase palpável, como se fosse uma presença física ao seu lado. De repente, ele ouviu um barulho atrás dele. Henrique se virou e viu uma figura se aproximando. Era uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e um rosto bondoso. Ela se sentou ao lado dele, sem dizer nada, e começou a olhar para o mar. Henrique sentiu uma pontada de surpresa, mas não disse nada. A mulher se apresentou como Maria, uma moradora antiga da cidade. Ela não disse mais nada, apenas sentou-se ali, em silêncio, olhando para o mar. Depois de um tempo, Maria se virou para Henrique e disse: "Eu sei que é difícil, mas às vezes é preciso tocar o fundo para saber que existe um fundo." Henrique a olhou, surpreso com as palavras dela. Ele não sabia o que dizer. Maria continuou: "Eu perdi meu marido há alguns anos. Ele era um pescador, e um dia não voltou. Eu fiquei sozinha, com 2 filhas para criar. Mas eu encontrei uma maneira de seguir em frente." Ela fez uma pausa e olhou para Henrique. "Não sei o que você está passando, mas sei que você não está sozinho." Henrique sentiu uma lágrima escorrer por sua face. Ele não sabia o que dizer, mas as palavras de Maria o haviam tocado de alguma forma. Ele olhou para ela, e por um momento, sentiu uma sensação de conexão com alguém. E então, Maria se levantou e disse: "Eu preciso ir", disse Henrique. E ela se afastou, deixando-o sozinho novamente. Henrique a viu se afastar, sentindo uma mistura de emoções. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo havia mudado dentro dele. Ele se sentou ali, em silêncio, por um longo tempo, pensando nas palavras de Maria. Ele sentia que estava no fundo do poço, mas talvez, apenas talvez, houvesse uma saída. E nesse momento, Henrique sentiu uma faísca de esperança, mas ainda estava longe de saber o que o futuro reservava para ele. A noite havia caído sobre a pequena cidade costeira, trazendo consigo um silêncio profundo que parecia engolir todos os sons. Henrique sentia-se perdido nesse mar de quietude, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Ele lembrava daquela tarde em que havia caminhado pela praia, sentindo a areia fria e úmida sob seus pés descalços. O cheiro de sal e peixe fresco pairava no ar. Naquele momento, tudo parecia tão simples, tão pacífico. Mas agora, sentado sozinho na praia, olhando fixamente para o mar, Henrique sentia o peso da sua solidão. Ele pensava em como havia se afastado das pessoas, de como havia deixado que o medo e a insegurança o consumissem. A imagem do barco antigo, que ele havia visto naquela tarde, voltava à sua mente. O barco, com sua madeira desgastada e sua rede de pesca pendurada, parecia um símbolo da sua própria vida. Ele se sentia como aquele barco, à deriva, sem rumo, sujeito às ondas da vida. Henrique lembrava da conversa que havia tido com o velho pescador, que lhe havia dito que a vida era como o mar. "Às vezes, as ondas são fortes e nos levam para longe do que queremos", havia dito o velho. Mas é justamente nessas horas que precisamos encontrar a nossa âncora, o que nos segura firme. Henrique se perguntava o que era sua âncora, o que o impedia de se perder completamente. Ele pensava em como havia se tornado uma pessoa amargurada, que via o mundo com desconfiança e medo. A imagem da gaivota, que havia visto voando sobre o mar, voltava à sua mente. A gaivota, com suas penas brancas e seu olhar atento, parecia um símbolo da liberdade. Henrique se sentia preso, enquanto a gaivota parecia voar livremente. Nesse momento, Henrique sentia que estava diante de um divisor de águas.
Ele podia escolher continuar pelo caminho da amargura e do medo, ou podia tentar encontrar um novo caminho. Ele podia se deixar levar pela correnteza da vida, ou podia lutar para encontrar o seu próprio rumo. A lua começava a aparecer no horizonte, iluminando o mar com um brilho suave. Henrique sentia que estava diante de uma escolha que iria determinar o curso da sua vida. Ele podia sentir o seu coração batendo forte, como se estivesse prestes a dar um salto no desconhecido. E então, algo dentro dele se moveu. Uma sensação de tristeza e de arrependimento o invadiu, e ele começou a chorar. Ele chorava por tudo que havia perdido, por tudo que havia deixado para trás. Ele chorava por si mesmo, por sua solidão e por sua dor. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma sensação de libertação, como se estivesse finalmente deixando para trás o peso da sua amargura. Henrique não sabia o que o futuro lhe reservava, mas ele sabia que não podia continuar da mesma forma. Ele precisava encontrar um novo caminho, um caminho que o levasse de volta à vida. E, nesse momento, ele sentia que estava pronto para dar o primeiro passo. Henrique sentou-se novamente na praia, mas desta vez não estava sozinho. O sol nascia no horizonte, banhando a pequena cidade costeira com um brilho suave e tranquilo. Ele fechou os olhos e sentiu o vento salgado acariciar seu rosto, mas agora não havia desespero em seu olhar. Em vez disso, havia uma paz profunda que parecia ter se instalado em sua alma. Ele pensou em todo o caminho que percorrera, desde o desespero até a resignação, e finalmente até a aceitação. Lembrou das noites insones, das lágrimas derramadas e das dúvidas que o assolaram. Mas também lembrou da força que encontrou em si mesmo, da resiliência que o levou a continuar em frente. Henrique abriu os olhos e olhou para o mar, mas agora não viu apenas ondas e areia. Ele viu a vida em si, com todas as suas complexidades e contradições. Ele viu a beleza e a dor, a alegria e a tristeza, e percebeu que tudo isso era parte de uma grande tapeçaria que se desenrolava diante de seus olhos. Ele levantou-se e começou a caminhar pela praia, sentindo a areia fria e úmida sob seus pés. O sol continuava a brilhar no horizonte, iluminando tudo ao seu redor. Henrique sentiu-se pequeno diante da vastidão do mar, mas ao mesmo tempo sentiu-se conectado a tudo ao seu redor. Ele parou e olhou para o lugar onde havia começado sua jornada, onde havia gritado por socorro desesperado. Agora, ele via aquele lugar com outros olhos. Ele via a solidão, mas também via a oportunidade de se conectar com algo maior do que ele mesmo. Ele via a dor, mas também via a chance de crescer e se transformar. E então, Henrique sorriu. Não foi um sorriso de alegria ou de triunfo, mas um sorriso de compreensão. Ele entendeu que a vida era um ciclo de altos e baixos, de luz e sombra, e que era exatamente isso que a tornava tão preciosa. Ele entendeu que não havia respostas fáceis ou soluções mágicas, mas que era no processo de busca que se encontrava o verdadeiro sentido. Henrique respirou fundo e sentiu o ar salgado encher seus pulmões. Ele olhou para o horizonte e viu apenas o infinito, um reflexo daquilo que estava dentro dele mesmo. E nesse momento, ele soube que estava em paz.